olha o que acontece. O STF, ele criou a super quebra de sigilo. Então, ele pegou 8 pessoas e quebrou o sigilo dessas 8 pessoas. Agora, olha a mágica, Nelson. Só que essas pessoas que eles quebraram o sigilo, quem for conhecido dessas pessoas, o delegado vai poder quebrar o sigilo também. Então, se alguém mandou uma mensagem, se alguém conversou, porque eles vão fazer geoespacial também. Se você esteve no mesmo local dessa pessoa, que nem eu e você, agora a gente temos uma ligação. Porque o Google já sabe que eu e você estivemos próximos por causa do nosso sistema operacional. Vai poder quebrar, olha isso, Jamile, o sigilo e pode linkar essa pessoa para o inquérito também. Aí a minha pergunta é, você está preparado para ter o seu sigilo telefônico e de mensagem quebrado, seu Nelson? Ninguém está preparado e, na verdade, ninguém deveria esperar por isso, né, Ricardo? Porque essa é uma medida, uma decisão de constitucionalidade muito duvidosa. A gente sabe que em Estado democrático o processo deve ser democrático, especialmente o processo penal que lida com garantia fundamental, que é a liberdade, né? Um direito básico. E essa decisão ela é errada do começo ao final e com um detalhe, né? Ela permite a constrição de um direito cautelarmente, processualmente, por antecipação, quando, na verdade, a regra do nosso sistema jurídico é que qualquer constrição a qualquer liberdade, seja a da sua privacidade, da sua intimidade, a sua caixa de e-mail, a sua conversa de WhatsApp, as suas ligações, a sua localização, qualquer constrição a qualquer desses dados precisa ser antecipadamente autorizada por decisão judicial e devidamente fundamentada. Tem que saber quem e por quê. E agora a gente vê o completo descaso com uma conquista que foi a garantia dos direitos fundamentais. A gente precisa lembrar que o Estado só é democrático hoje, e a gente fala tanto disso, né? Porque em algum outro momento, no passado, a gente tinha decisões de acordo com a vontade do rei. Ele mandava prender, matar, decapitar a sua vontade. Quando ele não gostava de alguém, ele mandava. Isso ficou no passado e a gente conquistou um processo democrático que dá direito às pessoas e que agora a gente vê se minando aí cada vez mais com decisões como essa. Conhece alguém, esteve no mesmo local, já é o suficiente para você ter a sua vida devastada. Porque, não sei se vocês viram a amplitude dessas constrições, ligações telefônicas, dados telefônicos, SMS, localização, dados bancários, são todos os tipos de constrições mesmo. Devassa a vida da pessoa. Engraçado que a gente vem falando disso sistematicamente aqui nessa mesa, a doutora Jamile e tantos outros advogados e juristas que vêm aqui que falam exatamente o que você falou, Nelson. E até agora a gente não viu nada contrário acontecer. A gente está vendo um negócio andar e ninguém se levanta para falar disso. OAB... Tá muda. Tá muda. Ninguém daquela galera que foi lá assinar aquele negócio lá na USP, não sei o que lá, bebê, babá. Ninguém fala nada. O grupo Prerrogativas. Ninguém fala nada. O perigo disso, eu já falei nisso, aqui na mesa também, é que é o seguinte, encontraram um meio para controlar. O sistema encontrou um meio para controlar. Só que esse controle, na minha opinião, uma hora foge do controle. E vai sobrar para quem não deve. Hoje, os meus inimigos estão sendo controlados. Amanhã, esse poder, esse cão que eu alimentei para ir morder o meu inimigo, ele vai ficar com fome e ele vai me morder também. E a gente precisa lembrar uma coisa, vocês falaram da OAB, muito perigoso isso. Registrar, né? Que como é uma decisão que tem um amparo e tem a guarida judicial do STF, ou seja, lá na Suprema Corte, a gente deveria ter uma atuação firme do Conselho Federal da OAB, lá de Brasília. E que, infelizmente, hoje não tem a legitimidade necessária para agir. Porque, acreditem, a Ordem dos Advogados do Brasil no Conselho Federal não é escolhida pelos advogados, a presidência, até hoje, em tantos anos. A OAB que participou do processo democrático, tem uma história, aliás, né, para e passa com a história do constitucionalismo, não tem ainda no Conselho Federal a sua presidência escolhida pelos próprios advogados. Isso acontece nas subseções e nas seccionais. Pessoal, o Nelson, inacreditável. O Nelson falando, eu estava aqui olhando. Ele foi muito incisivo quando ele falou sobre a questão, praticamente, tem que ser uma exceção à quebra do sigilo telefônico. O que não está acontecendo, e a gente vem, muitas vezes falando sobre isso. É até cansativo, né, Nelson? Não sei se você já percebeu. É até cansativo. Porque você entra na intimidade da pessoa, né? E o pior é que foi dada uma carta branca
para trabalhar e agir para mais 8 pessoas, até 8 pessoas, pelo que a gente percebeu. Não, são 8 pessoas. A partir dessas 8, qualquer pessoa que tiver ligação, fica ao infinito. Fica ao infinito. Não, se elas conversarem com 10 pessoas cada uma, já virou 80. É isso aí, virou 80. É inacreditável. E aí isso é uma carta branca, ou seja, sem fundamentação, sem base legal nenhuma para isso acontecer. Mas eu quero mostrar um detalhe que eu não sei se vocês prestaram atenção, foi que qualquer notícia que sai nos jornais, processos judiciais, em grau de sigilo elevado, a gente consegue ter acesso. No entanto, essas informações, nenhum site, nenhuma mídia trouxe a informação de quais são os 8 nomes. Eu não descobri também. Nenhum. Eu fiz algumas pesquisas e não tem. Ou seja, será que é medo da Suprema Corte de ter alguma represália se passar essas informações? E detalhe, eu queria fazer um debate aqui. Por que isso está acontecendo? Será que é para atingir o ex-presidente ou não? Mas você tem alguma dúvida em relação? Porque virou... O que acontece? Isso virou, tipo assim, a gente pode fiscalizar esses... E se eu não quiser fiscalizar esse outro grupo, eu não fiscalizo. Assim como já acontecia, por exemplo, com a censura que a gente viu acontecendo. Eu não sei se você vai falar... Fala aí, mas é algo... Mas é um tipo de isolamento. Porque, primeiro, se você... Vou dar o exemplo da censura, porque vai ficar mais didático da gente entender. Se você censura um órgão de imprensa, você coloca ela numa praça pública e está falando, olha o que acontece com quem eu acho que está agindo de forma errada. Então, todos os outros veículos de imprensa, por exemplo, parte deles vão... se calar porque tem interesse e outra parte vão se calar porque tem receio, tem medo. Isso. E a mesma coisa é o isolamento agora social dessas pessoas. Né? É como se essas pessoas estivessem contaminadas. Isso. A gente teve o período da pandemia, que olha só, eu vou falar para todas as pessoas, e já esses nomes vão aparecer, para que ninguém se comunique com essas pessoas, com esse clã. Porque se vier e se comunicar, vai ter... E o que vale? Vale comentários. Então, imagina, vai ser como Se você chegou na página do cara e falou, é isso aí... Pronto. Então, olha que loucura. Ou seja, como você falou, vai ter um isolamento, eles estão conseguindo um isolamento irreversível, inclusive dentro da rede social. Porque antes, na década de 60, né, quando o pessoal se reunia nos aparelhos, que eram as casas, né? As casas eram os aparelhos, você precisava se reunir fisicamente. Hoje, você está no grupo aqui, o WhatsApp, falando com pessoas do mundo inteiro. Agora, as pessoas vão estar com medo de falar no WhatsApp, porque será que se eu estou falando com o Roma, e se o Roma conhece um dos 8? E se o Ricardo conhece um dos 8? E eu estou num grupo de WhatsApp com ele? Então, eu vou poder ser indiciado? O meu WhatsApp vai se quebrar? É isso que eles estão criando um isolamento psicossocial. Agora, Ricardo... Você está entendendo? Muito mais grave do que a gente imagina. Exatamente. Pegando a parte da psicanálise, isso vai criar um temor e um medo infinito. E eu quero falar isso com a Duda. Duda, você é uma pessoa ativista. Eu posso dizer que você é ativa e ativista. Você tem um Instagram, eu te conheci inclusive pelo Instagram, e você põe o dedo na ferida, você põe o nome aos bois. Será que as pessoas vão ficar com medo agora, você estiver andando na calçada, vão desviar da calçada? Porque se você cruzar com a pessoa, cruzou com você, ficou 5 minutos falando do arrastão da praia, já vão falar que está junto da menina que é antidemocrática. E aí? O que eu quero fazer aqui, eu quero trazer uma reflexão. Vamos esquecer política. Esquece Bolsonaro, esquece Lula, esquece essa briga. A gente está falando de direito. Vamos supor que isso daqui sejam os nossos direitos fundamentais. Eles pegaram e fizeram isso daqui. Acabou. Não tem mais. Não tem. Não existe mais devido processo penal. Não existe mais privacidade. Você pega o nome da coisa em si e reflete sobre isso. Super quebra de sigilo.